Ei pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas. Dando continuidade à nossa proposta de prepará-los para o aulão que vai acontecer no dia 16. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o mercado jurídico como um todo, né? Você provavelmente já deve ter ouvido falar que o mercado jurídico está saturado, não é mesmo? De um modo geral, com 1,5 milhão de advogados inscritos na OAB, quase o dobro de bacharéis em direito, e a concentração de universidades e faculdades de direito no Brasil sendo maior do que a concentração das universidades e faculdades de direito do mundo inteiro, ou seja, a gente tem mais faculdade no Brasil do que existem faculdades no mundo inteiro conjuntamente. Essa é a sensação que a gente tem de fato, né? Mercado saturado. E hoje eu quero conversar com vocês justamente sobre isso, né? Sobre a oportunidade de se especializar em direito LGBTI+, e fugir um pouco desse mercado tradicional que já está realmente saturado, né? Levando em consideração que o direito LGBTI+, é um ramo extremamente recente, que a construção dos direitos da comunidade datam aí de 15 anos para cá, como a gente já teve a oportunidade de falar no vídeo 1, esse é um mercado que ainda está engatinhando, né? Se você pegar comparativamente os direitos não LGBTI+, em sua grande maioria eles já estão sedimentados. Vamos pegar, por exemplo, o Código Civil, o direito civil como um todo, né? Você pega, por exemplo, o Código Civil de 2002, toda a discussão que existia sobre a aplicabilidade dele, hoje em dia já está praticamente sedimentada, né? Não existem tantas novidades ou tantas questões jurídicas a serem debatidas assim, a demandar esse debate jurídico mais aprofundado. O Código Civil anterior, de 16, teve uma vigência de quase 100 anos. Então, são 100 anos de construção de um direito que não se desaproveita com o advento do próximo código, né? Do Código de 2002. O que eu estou querendo dizer? Por ser um ramo muito novo, as questões relacionadas ao direito LGBTI+, ainda estão sendo construídas, né? E o advogado acaba tendo um protagonismo muito grande nessa construção, nesse debate, nessa participação ativa, né, da formação da jurisprudência que vai embasar as possíveis legislações futuras e que vai embasar a aplicabilidade do direito para as pessoas LGBTI+, né? Então, eu já disse para vocês, provavelmente você já deve até lido na página de inscrição, que eu considero um mercado jurídico um grande mercado, justamente por conta disso. É uma grande oportunidade para você sair do viés tradicional, que a gente chama de mar vermelho, onde está essa concentração maior de advogados, para você entrar naquilo que a gente chama de oceano azul, que são oportunidades que são abarcadas por poucos profissionais, né, com pouca representatividade. Esse, para mim, é o melhor momento para se especializar em direito LGBTI+, justamente pela novidade, pela construção recente e pela instabilidade jurídica que a gente vivencia, né? O que gera uma demanda maior de atuação jurídica para a implementação dos direitos LGBTI+, né? Existe uma estimativa sobre o mercado jurídico de que existe um advogado para cada 190 habitantes, né? Eu te faço uma pergunta, você já tem 190 clientes? Porque essa é uma estimativa generalista, né? Sem considerar, por exemplo, a população economicamente ativa, simplesmente pegando os 210 milhões de habitantes do Brasil e dividido por quase 1,5 milhão de advogados inscritos na OAB, né? Mas a depender do local onde você está inserido, por exemplo, Brasília, a estimativa é que é um advogado para cada 77 habitantes. São Paulo,
um advogado para cada 120 habitantes, e assim sucessivamente. Ou seja, grandes centros urbanos, onde há uma concentração maior de advogados, né, existe, obviamente, uma menor oportunização de trabalho também. Ao passo que os locais mais afastados dos grandes centros urbanos, né, existe uma concentração menor de advogados e, teoricamente, uma demanda maior por esse profissional. E quando a gente está falando de direito LGBTI+, a gente está falando de uma população brasileira, quase 40 milhões, né, de pessoas, com uma estimativa de crescimento aí de quase 50%, como a gente já teve a oportunidade de dizer, em 15 anos, que são pessoas que, em sua grande maioria, não têm referências de profissionais jurídicos, não tem referência de advogados que são especializados de fato na demanda. Uma curiosidade, a gente já fez algumas pesquisas aqui no Bicha da Justiça com os nossos seguidores e com os seguidores dos nossos colaboradores, né, os influenciadores, e a gente identificou que quase 80% da população LGBT hoje no Brasil deixa de procurar seus direitos por dois motivos básicos. O primeiro é por medo de encontrar um profissional homofóbico que vai atendê-lo mal e que não vai gerar essa representatividade adequada. E o segundo é o fato de não encontrar referências especializadas, né? Advogados que de fato sejam aí especializados. Interessante que eu tenho acompanhado o grupo e eu tenho percebido tanto que vocês estão enfáticos no sentido de que não existem profissionais especializados na demanda, e de fato não tem. Por isso eu considero hoje uma grande oportunidade se especializar na causa, se especializar na demanda, seja você LGBTI+, ou não, porque eu acredito muito que o aliado também pode contribuir ativamente na construção desses direitos, né? E quanto mais aliados e quanto mais advogados especializados nessa causa, mais a concretização dos direitos LGBTI+, vai acontecer no Brasil de forma mais contundente, né? Então, é isso que eu enxergo do mercado jurídico hoje, a partir das pesquisas que a gente já fez, e é uma tendência natural do mercado, inclusive o consumo por empatia, né? Ou seja, a população LGBTI+, ela está consciente de que ela tem condição de escolher quais são os profissionais que ela quer contratar, né? E, naturalmente, ela vai priorizar as pessoas que são empáticas, são especialistas, se prepararam para atendê-las, né? E fazem um trabalho relevante. Então, era isso que eu queria falar com vocês sobre esse panorama geral do mercado da advocacia no Brasil hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.